Bom, já está conosco a nossa comentarista, a companheira Vera Magalhães. Vera, bom dia, boa semana, Vera. Bom dia, Thiago. Ótima semana para todos nós. Bom dia para vocês aí no estúdio e para quem nos ouve e nos assiste. Ô Vera, não tem como fugir do assunto. Flávio Bolsonaro concedeu 3 entrevistas em 3 dias para explicar mais uma vez o caso Fabrício Queiroz e as revelações sobre a própria movimentação bancária dele, filho do presidente da República. Será que convenceu ou essa crise, Vera Magalhães, está só aumentando ou só começando? Pois é, Thiago, foi uma sucessão de entrevistas justamente porque na primeira que concedeu, a TV Record, na sexta-feira, ele não fez nenhuma menção a algo que foi revelado pelo Jornal Nacional no mesmo dia. Os depósitos de R$2.000 na sua conta, 48 depósitos de R$2.000, perfazendo um total de R$96 mil em poucos dias em 2017. Ficou esquisito porque ele tinha feito a entrevista gravada antes para a Record, falando só do caso do Supremo, do caso do Fabrício Queiroz, e nem mencionava esse fato relativo a ele próprio, do qual ele já tinha conhecimento, porque a Globo já tinha entrado em contato com ele para pegar o chamado outro lado. Então veio primeiro a matéria do Jornal Nacional com essa revelação e depois uma entrevista que não fazia nenhuma menção ao fato. Aí ele voltou à Record no domingo e também concedeu uma entrevista à Rede TV. Nas duas se diz alvo de perseguição, usa como justificativa para essa movimentação atípica feita em espécie, né, depósitos em espécie, em R$2.000, sempre na agência bancária da Alerj, como tendo sido feitos por ele próprio, vindos de pagamento de um casal para um imóvel que ele vendeu. E esse mesmo imóvel é a justificativa para um título de R$1 milhão da Caixa Econômica Federal, que ele diz ter quitado o imóvel, né, do qual ele tinha feito um financiamento e depois vendido a um casal. Essa operação, de fato, está registrada no imposto de renda dele, não é a única, tem 4 milhões em transações imobiliárias feitas num intervalo de 2 anos, do filho do presidente Jair Bolsonaro, mas, enfim, fica aí uma nuvem em cima desse caso, né? Ele não explicou antes, explicou agora, usando esses imóveis, e ele negou a rachadinha no seu gabinete, disse que não existe, diz que nunca praticou isso, que senão não depositaria na própria conta bancária, que não teria cabimento, mas o fato é que demorou para explicar, se enrolou para explicar a questão do foro, disse que não foi atrás do foro, que foi só questionar qual era o foro indicado para investigá-lo, uma vez que estariam tendo acesso às suas contas bancárias. Mas a gente precisa dizer aqui também, Thiago, que ter relatórios do COAF, pedir relatórios do COAF, não caracteriza a quebra de sigilo bancário, de acordo com o entendimento que tem aí nos tribunais superiores. Então, todo esse caso está bastante mal explicado e o resultado, você me perguntou se ele convenceu, as redes sociais mostram um grande desgaste do Flávio Bolsonaro, maior em cima dele, menor em cima dos demais integrantes da família Bolsonaro, mais concentrado nele, mas sim, já um desgaste e um questionamento em relação ao discurso tradicional da família, o discurso inclusive da campanha e a prática depois de aparecer esse caso do Fabrício Queiroz. Uma outra questão, Vera, o governo tenta, de uma certa maneira, como a gente está acompanhando, se dissociar dos questionamentos ao filho do presidente. Será que essa tarefa será bem sucedida, Vera? Pois é, então, tem toda essa tentativa aí ao longo já de várias semanas. A semana passada, quando o filho recorreu ao Supremo, os irmãos se calaram, não falaram a respeito e nem o pai. Jair Bolsonaro se reuniu com o filho antes da viagem agora de Davos, conversaram, mas ele publicamente não se manifestou. O vice-presidente Hamilton Mourão, que assume a presidência com a ida de Bolsonaro a Davos, falou em entrevista a Reuters a esse respeito. Ele disse que o caso nada tem a ver com o governo, que se refere a fatos muito anteriores à eleição e à posse de Jair Bolsonaro, que, portanto, não é um assunto de governo, e procurou minimizar o caso. Mas o fato, Thiago, é que os militares, principalmente,
estão muito preocupados com as questões relativas aos filhos do presidente. Eu escrevi sobre isso no domingo. Não só o caso Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro, mas essa enorme exposição dos filhos, a tentativa deles de ter ascendência sobre áreas específicas do governo, é algo que preocupa bastante os militares. Ontem, Eduardo Bolsonaro, também filho do presidente, postou uma foto nas redes sociais em que ele aparece ao lado do pai, embarcando no ex-aerolula, agora Aerobolso, e estava ali embarcando no avião presidencial para ir a Davos, onde dizia que também terá reuniões importantes. Então ele busca um protagonismo nessa área de política externa, enquanto o outro filho, Carlos, quer ter ascendência na comunicação do governo. Isso tudo preocupa os militares e outros integrantes mais experientes do governo, porque sabem que essa mistura entre família e política geralmente não dá em boa coisa. Bom, Vera, vamos esperar os desdobramentos desse caso. Bom trabalho para você. Até mais tarde, estaremos te acompanhando. A gente volta mais tarde no encerramento do jornal. Até.